Nas paredes de um dos lugares mais enigmáticos da América do Sul, há saliências estranhas. Pequenas protuberâncias de pedra numa superfície perfeitamente polida. Os historiadores chamam-nas de bosses e explicam de forma simples. Eram pegas para cordas, dizem, usadas para prender as cordas durante o transporte. Parece convincente. Até você descobrir que exatamente as mesmas saliências aparecem nas pedras da pirâmide de Menkaure, no Egito, e nas paredes dos propileus da Acrópole de Atenas, e em Delfos, e no templo de Segesta, na Sicília. Continentes diferentes, civilizações diferentes, milênios diferentes, a mesma técnica, a mesma impossibilidade. Antes de seguirmos este fio pelo mundo inteiro, vamos perceber onde ele começa, ou melhor, onde se torna mais evidente. Ollantaytambo, Vale Sagrado dos Incas, Peru, altitude de quase 3.000 metros acima do nível do mar. A versão oficial diz que este complexo foi construído pelo grande Inca Pachacuti em meados do século XV. Centro religioso e fortaleza. Um templo do sol inacabado no topo da montanha. Tudo simples, tudo claro, página e meia nos manuais. O problema é que nenhuma destas afirmações resiste a uma simples observação. No topo da montanha erguem-se 6 blocos gigantescos de pórfiro vermelho. Cada um pesa entre 50 e 80 toneladas. O peso de 2 caminhões carregados. Estão polidos até um brilho tal que, ao sol, o céu se reflete neles. Entre os blocos há finas placas de pedra que não existem em nenhuma outra construção inca. Nem em Machu Picchu, nem em Sacsayhuamán, nem em Cusco. Uma técnica única que não se repete em mais lado nenhum. Agora, o detalhe fundamental. O pórfiro vermelho tem uma dureza de 7 na escala de Mohs. Esta é a escala que os mineralogistas usam para medir a dureza das pedras. 10 é o diamante. 7 fica perto do quartzo. Os incas, segundo a versão oficial, tinham um único instrumento para trabalhar a pedra, o cinzel de bronze. A dureza do bronze na mesma escala é 3. 3. Mais mole que o vidro. O 3 não consegue riscar o 7. Se passar um cinzel de bronze pelo pórfiro, o cinzel desgasta-se e a pedra nem se apercebe. Isto não é uma opinião. É uma lei da física. Uma pedra com dureza 3 não consegue trabalhar uma pedra com dureza 7. Ponto final. Mas estes blocos estão polidos, com um brilho de espelho. Com quê? A versão pedra contra pedra, ou seja, polir o pórfiro com outra pedra de dureza igual ou superior é teoricamente possível. Na prática, significa pegar numa pedra abrasiva do mesmo tamanho e esfregá-la contra o bloco. Durante anos, décadas, gerações, para 6 blocos de 50 toneladas cada. E o resultado teria de ser perfeitamente liso, sem ondulações, sem sulcos, sem irregularidades. Nenhuma experiência conseguiu reproduzir este tipo de polimento manualmente. Mas vamos supor que, por algum milagre, eles conseguiram. Vamos supor que existia um método que simplesmente desconhecemos. Então surge a próxima pergunta. A pedreira de onde vieram estes blocos chama-se Cachicata. Fica na encosta de uma montanha do lado oposto do vale. A distância é de 6 quilômetros. Entre a pedreira e Ollantaytambo, há uma descida por uma encosta íngreme, uma travessia do rio Urubamba e uma subida por uma rampa com 370 metros de desnível. Com uma pedra de 50 toneladas, sem rodas, os incas não conheciam a roda, sem animais de tração capazes de puxar esse peso. À mão. O cronista do século XVI Garcilaso de la Vega, filho de uma princesa inca e de um conquistador espanhol, registrou um testemunho transmitido de geração em geração. 20.000 índios arrastavam um único bloco. Na encosta, a pedra soltou-se, rolou montanha abaixo.
Esmagou entre 3 a 4 mil pessoas, uma pedra, uma única. E no topo da montanha estão 6 dessas pedras. E nos campos entre a pedreira e o templo jazem mais algumas, chamadas piedras cansadas, pedras cansadas. Pedras que se cansaram e se deitaram, não chegaram ao destino. Estão lá até hoje, há 600 anos. Portanto, um material que não pode ser trabalhado com as ferramentas disponíveis. Uma logística que mata milhares de pessoas por uma única pedra. O resultado, um polimento de espelho sem um único defeito. E apesar de tudo isto, uma construção inacabada. Alguém começou e abandonou, sem explicação, sem registro, como se tivesse saído para almoçar e não tivesse voltado. Mas tudo isto é apenas o pano de fundo, porque o grande enigma de Ollantaytambo não é a pedra nem a logística. O grande enigma são aquelas saliências, os bosses. Eis o que salta à vista quando se olha para a parede dos 6 monólitos. Os blocos estão polidos até brilhar. Cada centímetro quadrado da superfície é liso como vidro. E nesse vidro sobressaem pequenas saliências, protuberâncias de pedra do tamanho de um punho. Não são aleatórias, repetem-se com uma regularidade definida. Não são lascas nem defeitos, a sua forma é idêntica. Foram deixadas de propósito. A explicação oficial são pegas para cordas. Serviam supostamente para prender as cordas durante a movimentação das pedras. Pensemos nisto. Gastaram-se, nas estimativas mais conservadoras, anos a polir um bloco de pórfiro de 50 toneladas até ao brilho de espelho. De alguma forma, contornaram a lei de Mohs. Alcançaram uma superfície perfeita. E depois disso, deixaram saliências a sobressair, pegas, que já não servem para nada porque a pedra já está instalada. Não as cortaram depois da instalação? Se tinham uma ferramenta capaz de polir o pórfiro, tinham certamente uma ferramenta capaz de cortar uma pequena saliência. Mas as saliências ficaram, todas, sem exceção. Talvez simplesmente não tivessem tido tempo de as cortar. Talvez a construção tenha sido abandonada e não tenham chegado ao acabamento final. Seria lógico se não fosse um detalhe. Os blocos já estão na parede, já estão instalados. O transporte está concluído. As pegas para cordas já cumpriram a sua função, se é que alguma vez foram pegas, mas não foram removidas. E este não é o único lugar onde não foram removidas. 12 mil quilômetros a leste de Ollantaytambo, outro continente, outro milênio, Egito, Planalto de Gizé, a pirâmide de Menkaure, a terceira e mais pequena das 3 grandes pirâmides. Menkaure reinou aproximadamente no século 26 a.C. A sua pirâmide é única porque as 16 fiadas inferiores do revestimento são feitas não de calcário, como em Quéops e Quefren, mas de granito. Granito de Assuão, transportado ao longo de 800 quilômetros. E nesses blocos de granito, as mesmas saliências, os mesmos bosses, sem acabamento a sobressair da superfície da pedra. Menkaure morreu antes de a pirâmide ficar concluída, e o revestimento de granito ficou por desbastar. Os historiadores explicam, não tiveram tempo. Mas a explicação não tiveram tempo não é uma explicação. É uma descrição da situação. A pergunta não é, tiveram ou não tiveram tempo, mas por que a mesma técnica entre a pirâmide de Menkaure e Ollantaytambo há 4.000 anos? Os egípcios usavam ferramentas de cobre e bronze. Os incas usavam bronze. Os egípcios construíam em granito. Os incas construíam em pórfiro. Os egípcios desconheciam a existência da América do Sul. Os incas desconheciam a existência do Egito. Tinham deuses diferentes, línguas diferentes, matemática diferente, astronomia diferente. Mas as saliências nas pedras são idênticas.
Agora, transportemo-nos 1.100 quilômetros a noroeste de Gizé, Grécia, Atenas, Acrópole, os Propileus, a entrada monumental, construída no século V a.C. pelo arquiteto Mnésicles. Os blocos de mármore dos Propileus são de mármore pentélico, uma das pedras de construção mais valiosas da antiguidade. Nas paredes exteriores dos Propileus, as mesmas saliências, bosses, protuberâncias de pedra nos blocos de mármore. Parte delas foi, a certa altura, começada a cortar, mas não todas. Algumas ficaram como estavam, sobressaem nas paredes de um dos edifícios mais famosos do mundo antigo. Milhões de turistas vêm-nas todos os anos. Quase ninguém repara. Delfos, centro sagrado da Grécia Antiga. O lugar onde ficava o oráculo a que recorriam reis e generais. A alvenaria dos muros de sustentação é de calcário e blocos poligonais. E mais uma vez, bosses, saliências nas pedras, a mesma técnica, a mesma assinatura, Segesta, Sicília, templo dórico do século V a.C. Nunca foi concluído, as colunas não têm caneluras, o estilóbato não foi alisado. E nas pedras do estilóbato, bosses. Os historiadores são honestos aqui. O templo não foi acabado. Por isso, os bosses não foram cortados. É lógico, para Segesta. Mas Ollantaytambo está polido até brilhar. Os Propileus são um dos edifícios mais luxuosos de Atenas. Se os bosses são vestígios de uma construção inacabada, por que ficaram em objetos acabados? Dídima, Turquia atual. O Templo de Apolo, um dos maiores templos do mundo antigo. Foi construído ao longo de vários séculos e nunca foi concluído. Nos blocos gigantescos das paredes, bosses. Aqui também, na outra margem do Mediterrâneo, noutra cultura, com outros deuses, com a mesma técnica. Reunamos tudo. Ollantaytambo, Peru, século XV da nossa era. Pirâmide de Menkaure, Egito, século 26 a.C. Propileus, Atenas, século V a.C. Delfos, Grécia, século 6 a 4 a.C. Segesta, Sicília, século V a.C. Dídima, Turquia, séculos 6 a 2 a.C. 6 lugares, 3 continentes, 4.500 anos de diferença. Nenhuma destas civilizações esteve em contato com todas as outras simultaneamente. Tinham línguas diferentes, religiões diferentes, sistemas de medida diferentes, ferramentas diferentes, tipos de pedra diferentes, mas a técnica é a mesma. A explicação padrão dos arqueólogos é esta. Os bosses são uma solução técnica universal. Qualquer pedreiro em qualquer ponto do mundo, mais cedo ou mais tarde, iria pensar em deixar uma saliência para prender uma corda. É lógico, como a roda. Foi inventada independentemente em vários lugares porque é óbvia. Parece razoável. Mas esta explicação tem uma fissura. A roda, sim, é uma solução óbvia. Mas os incas não inventaram a roda. Não pensaram na roda, mas pensaram nos mesmos bosses que os egípcios, na mesma forma de saliências que está na Acrópole. Além disso, se os bosses são tão óbvios, por que não existem na maioria das construções megalíticas? Por que não existem em Stonehenge? Por que não existem nas estátuas da Ilha de Páscoa? Porque existem exatamente nestes lugares e com o mesmo aspecto. E eis o paradoxo principal, do qual é impossível fugir. Se os bosses são pegas para cordas usadas no transporte, então, depois de instalar a pedra na parede, tornam-se inúteis. Devem ser cortados. É uma operação de acabamento, elementar. Se temos uma ferramenta capaz de extrair um bloco da rocha, poli-lo até ao brilho de espelho e ajustá-lo ao bloco vizinho, de modo que uma lâmina não passe pela junta, então temos certamente uma ferramenta capaz de cortar uma saliência do tamanho de um punho.
Mas as saliências não foram cortadas. Em Segesta, compreende-se, o templo não foi acabado. Na pirâmide de Menkaure, possivelmente o faraó morreu. Mas em Ollantaytambo, os blocos estão polidos. O polimento é a última etapa. Depois do polimento, cortar uma protuberância é uma ninharia. Mas as protuberâncias ficaram, como se não fossem pegas temporárias, mas parte da construção, parte do projeto. Agora, olhemos para Ollantaytambo mais uma vez, de longe, não para as pedras individuais, mas para o conjunto inteiro, porque há mais uma coisa impossível de não notar. Nas mesmas paredes coexistem dois tipos de alvenaria completamente diferentes. A camada inferior, blocos gigantescos com um encaixe perfeito. Não se consegue enfiar uma lâmina, polimento, placas entre os monólitos, bosses. A camada superior, alvenaria tosca de pedras de tamanhos diferentes, com fendas visíveis, sem qualquer polimento. Como se alguém tivesse encontrado os alicerces de uma catedral e tivesse construído um barracão em cima. Oficialmente, tudo foi construído por um único homem, Pachacuti, em meados do século XV. Mas para que dois estilos num único imperador? Para que polir 6 monólitos até o brilho de espelho com ferramentas que não se possui e logo ao lado assentar uma parede de calhaus? Vários investigadores, entre os quais Brian Forster, consideram que a camada inferior é pré-inca, muito mais antiga. Os incas não construíram a base megalítica, encontraram as ruínas e construíram por cima o que podiam, com os seus métodos, como uma criança que constrói um castelo de blocos em cima de uma fundação de betão. Se isto é verdade, e a diferença visual entre os dois tipos de alvenaria não deixa grande margem para discussão, então os bosses não pertencem aos incas. Pertencem a quem esteve antes dos incas, a quem sabia trabalhar pórfiro com dureza 7, a quem transportava blocos de 50 toneladas através de um rio e de uma montanha, a quem deixou a mesma assinatura que os construtores da pirâmide de Menkaure e dos Propileus e de Delfos. Quem são essas pessoas? Não sabemos. Como trabalhavam a pedra? Não sabemos. Por que abandonaram a construção? Não sabemos. Por que a mesma técnica, os mesmos bosses, a mesma forma, a mesma lógica aparecem em continentes diferentes, em milênios diferentes, em civilizações que nunca se cruzaram? Não sabemos. Sabemos uma coisa. Nas pedras de todo o mundo há a mesma assinatura, saliências de pedra que uns cientistas chamam de pegas para cordas, outros de vestígios tecnológicos, e outros preferem não discutir de todo. As cordas dos incas, dos egípcios, dos gregos eram diferentes, as línguas eram diferentes, os deuses eram diferentes, as ferramentas eram diferentes, mas os bosses são idênticos. Talvez seja mesmo uma solução técnica simples. Talvez cada pedreiro do planeta tenha pensado independentemente na mesma coisa. Talvez seja coincidência. Mas então, expliquem por que mestres capazes de polir pórfiro até ao brilho de espelho não conseguiram cortar uma protuberância do tamanho de um punho. Expliquem por que pegas temporárias se tornaram parte permanente dos monumentos mais grandiosos da Terra. E expliquem por que a coincidência tem o mesmo aspecto em 3 continentes. As pedras cansadas jazem nos campos do Vale Sagrado. Esperam. 6 monólitos erguem-se no topo da montanha. Calam-se. Os bosses sobressaem na sua superfície, como a assinatura de um mestre cujo nome esquecemos, ou nunca soubemos. Peru, Egito, Grécia, Sicília, Turquia. 5 pontos no mapa. Um enigma. E nenhuma resposta. Se algum dia estiver em Ollantaytambo, aproxime-se da parede dos 6 monólitos, passe a mão pela pedra, sinta o polimento.
E depois encontre uma saliência, um daqueles bosses, e faça a si mesmo uma pergunta. Se isto é uma pega para corda, então por que é igual à da pirâmide com 5.000 anos do outro lado do planeta? E quem exatamente assinou estas pedras com a mesma caligrafia, do Nilo ao Urubamba, da Acrópole aos Andes? Escreva nos comentários o que acha. Coincidência, tecnologia esquecida ou algo sobre o qual a ciência prefere não falar? Subscreva para não perder o próximo enigma.